sobre nós a medida da sua glória, para que amadurecendo, caiamos prostrados, dizendo: eis o tempo, o dia tão esperado vai chegar. Temos a expectativa da sua volta. Estamos experimentando os milagres da ressurreição, o poder da ressurreição, mas isso não é o bastante. Nós queremos voltar para você. Então batiza-nos com esse clamor. Seja esse o cântico da igreja dos últimos dias, a igreja que caminha a partir da revelação dos últimos dias. Ora vem, ora vem, ora vem. Ora vem, Senhor Jesus. Enquanto nosso coração é alinhado, dispersa dos outros pensamentos, ora vem. Seja o nosso último desejo, o nosso único desejo. Põe o nosso coração dependente disso, Senhor. De todos os dias de malas prontas, aguardar o seu retorno. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de você sentar, dá um abraço na pessoa que está pertinho de você aí. Dá uma boa noite. Se você não viu ela ainda hoje, poderia acender a luz para a gente aqui, por favor? As crianças corram para cá, nós vamos orar por vocês, para o culto. Cadê a galerinha? Corre para cá. Obrigado, mano. Vamos orar pelas nossas crianças, irmãos. Você pode estender sua mão para cá, abençoá-los. Vamos orar para que a aula de hoje possa ser esclarecedora, possa trazer ao coração deles compreensão sobre o reino, sobre quem Cristo é. Orar para as nossas crianças terem experiências de conversão em nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos te clamar, Senhor, por esse culto que vai começar agora ali com as crianças. A gente quer pedir que haja uma ativação no coração de cada professor, para serem claros, para serem compatíveis com a linguagem de cada criança. Pedimos que o Senhor lhes dê uma graça para, com linguagem simples, falar, a fim de que estas crianças possam ser atingidas pela palavra como uma flecha atinge o coração de alguém. Senhor, nós oramos para que durante esses momentos em que eles vão estar juntos, experiências sobrenaturais aconteçam, e oramos para que estes momentos deles juntos ativem experiências espirituais para depois deste momento. Oramos para que ao longo da semana, nas nossas casas, nós possamos testemunhar os nossos filhos, tendo com o Senhor momentos a sós, os nossos filhos, quem sabe, tendo a experiência de conversão pela qual oramos. Oramos também pelo coração dos professores, Senhor, que o coração deles não se perca no serviço, que eles não deixem de dar ao Senhor, antes de qualquer coisa, o seu coração, o coração deles para o Senhor, porque de nada valerá a prestação do serviço, se antes a vida deles não estiver posta diante de Ti. Grandes e pequenos, crianças e adultos, todos sendo alcançados pela voz do Senhor. Que o Seu nome seja glorificado neste trabalho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Irmãos, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. A gente está numa série aí, que não foi nada planejada, mas virou uma série, porque assim quis o Senhor, falar ao coração da gente, durante várias semanas, sobre comunhão, sobre a unidade, sobre a transparência, sobre mesa, né? Nós temos ouvido vários dias sobre a importância de termos uma vida aberta uns para os outros, para que as nossas vidas possam tocar umas às outras. E eu acredito que tudo isso não é outra coisa senão uma sinalização do Espírito sobre o quão importante é isto ainda para nós. Não que um dia isso vai deixar de ser, irmãos, mas sabe quando um pai ou uma mãe repete várias vezes para um filho uma frase ou uma tarefa? O pai sabe que existem outras coisas que precisam ser ensinadas, que precisam ser pedidas, mas a repetição é sinal de que aquilo muito provavelmente ainda não foi feito como deveria ter sido feito. Quando o Senhor repete algo, é porque Ele está enxergando algo. E se nós somos um povo que queremos ver com os olhos do Cristo, a gente precisa ter sensibilidade para compreender que essa repetição muito provavelmente é o Senhor dizendo que a gente ainda precisa avançar na vida comunitária. Eu creio que isso tudo é um diagnóstico. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, essa repetição é como um termômetro marcando mais do que 38. Uma coisa ainda não vai bem. Considerem isso, se esforcem por isso, porque isso é importante. E não por acaso, refletindo num texto devocional há alguns dias, veio ao meu coração uma compreensão, não por causa do texto, mas por causa de uma situação que aconteceu depois. Eu recebi o Glaico no dia do aniversário dele lá em casa, e a gente foi ter uma prosa boa. Ele chegou depois de ter feito um exame, e eu fui abençoar ele no dia do aniversário, mas enquanto nós orávamos, o Senhor fez um negócio fora da casinha, foi muito gostoso. A gente sentou e passamos a manhã juntos conversando. E enquanto eu falava com ele, o texto que eu tinha lido veio como uma luz, e me trouxe uma compreensão, que até então para mim, não era uma coisa tão óbvia assim. Eu me lembro que eu parei, falei para o Glaico: cara, peraí que eu tenho que anotar isso, porque isso é uma coisa a considerar. E depois que o Glaico foi embora, o assunto não tinha necessariamente a ver com aquilo que veio à minha mente. Eu comecei a pensar sobre as variadas situações que se encaixavam naquela conversa que eu e o Glaico tivemos. E aí ontem no Igreja nas Casas, mais uma vez, nós acabamos entrando nesse contexto, e o texto se aplicou perfeitamente, confirmando que aquilo que a gente estava ouvindo, a gente estava ouvindo junto, então precisava ser compartilhado. E aí eu trouxe para você isso, Provérbios 4, 23. Eu quero te fazer algumas perguntas, e quero conduzir você a um lugar, em nome do Senhor Jesus, em que todas as amarras que ainda possam estar prendendo você de uma vida comunitária, que essas amarras caiam por terra. 4:23 de Provérbios diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quantos tem aí nessa versão as saídas da vida? Quantos tem os caminhos da vida? Então nós temos três vertentes: caminhos, saídas e fontes. E é a partir disso que eu quero conduzir seu coração para esse lugar de compreensão da grande importância da comunhão. Só que hoje
Eu não quero falar só da importância da comunhão, eu quero ser breve, explicando o problema que se tem quando se vive o oposto. Quero começar fazendo uma pergunta: o que para você é guardar o coração? O que você considera ser guardar o coração? Vou fazer uma encenação aqui e você me diz se ela pode ser considerada apropriada. Só um minutinho. Eu digo para você assim, ó: guarda esse copo. Para nós, o que seria guardar esse copo? Não seria colocar esse copo em um lugar oculto, seguro? Não seria isso? Acho que a palavra seguro é melhor do que oculto, né? Colocar esse copo em um lugar seguro, né? Mas para a maioria de nós, seguro, indiretamente é sinônimo de oculto. Porque nós aprendemos, por causa da natureza que nos impele, a natureza caída de Adão, que guardar coração é se autoproteger, é se fechar, é se blindar. Vamos fazer uma experiência? Pessoas que são alvo de traições conseguem confiar facilmente nas outras? Sim ou não? Por que não? Por quê? Porque elas foram feridas? Não, mas por que necessariamente a ferida faz com que elas tenham dificuldade de confiar nos outros? O que elas fazem? Elas se autoprotegem, elas se ocultam, como que considerando que são as únicas pessoas de fato confiáveis. Ou seja, ela confia só em si mesma. Então agora, todas as outras são, em primeira instância, dignas de uma desconfiança. Depois, se essas pessoas, às duras penas, insistirem, terão o direito de acessarem algumas áreas das suas vidas. Não é isso que acontece na maioria das vezes? Uma ferida produz em nós algum tipo de ocultação. E a ocultação, pessoal, na Escritura, ela tem um sinônimo, que é o sinônimo da escuridão ou da obscuridade. O oculto caminha muito junto do escuro na Bíblia, assim como o revelado caminha muito junto da luz. Luz e revelação, parceiras; oculto e obscuridade, parceiros. A Bíblia traz durante todo o seu processo de revelação esse paralelo entre luz e trevas, revelação e obscuridade. Não por acaso a gente tem o primeiro relato de luz na Escritura em Gênesis. No ato criativo de Deus, haja luz, houve luz, e todas as coisas começam a ganhar forma com clareza. Depois que todas as coisas ganham forma com clareza, a gente tem o homem caindo, capítulo de número 3. E o que o homem faz depois da sua queda? Ele se oculta, ele se esconde. Ele não se cobre com folhas de figueira. Quem lembra disso? É um tipo de ocultamento. Deus vem na viração do dia encontrar o homem, e aí Deus pergunta: Adão, onde estás? A resposta de Adão: Senhor, ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Mas a pergunta é: por que teve medo? Por que se escondeu? Foi exatamente o que Deus perguntou. Perguntou nas entrelinhas, porque ele fala: ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Visto que estava nu, tive medo e me escondi. Aí ele disse: mas quem falou para você que você estava nu? E aí começa então o processo que nós já conhecemos, a constatação, não a Deus, mas ao próprio homem, de que algo havia mudado dentro dele por causa do seu pecado. Mas olha que coisa, esse homem agora tem um comportamento. Qual é o seu comportamento? Sempre se ocultar, sempre se esconder.
Então, para a grande maioria das pessoas, por causa dessa natureza, guardar o coração é se autoproteger. Só que, irmãos, nessa dinâmica adâmica, nessa dinâmica caída, está a morte de muitas pessoas. E quando eu falo morte, eu não falo só espiritual, tá? Estou falando inclusive da morte literalmente. Por quê? Porque o que leva uma pessoa a decidir por pôr uma corda no seu pescoço e se enforcar, pôr uma arma na boca e dar um tiro, pular de cima de uma ponte. O suicida é alguém querendo se livrar de uma dor que ele não sabe compartilhar, que ele não consegue compartilhar. É alguém fechado em um ciclo de dores, escravo daquilo que o machuca. É alguém preso em um ambiente de escuridão, que no seu interior sonha com um pouco de luz do lado de fora, só que não sabe mais como pedir. Você está me acompanhando? Consegue entender o que eu estou querendo dizer? A minha conversa com o Glaico, eu pedi autorização para ele para falar. Ele falou: profeta, pode falar? Chegou nesse ponto porque nós compartilhávamos sobre pensamentos, irmãos, e sobre momentos em que pensamentos que nós não gostaríamos de ter invadem a nossa mente. Por exemplo, um desespero repentino vem sobre você. Você tem uma série de compreensões sobre segurança em Deus. Você sabe que o Senhor é bom. Você já ouviu repetidas vezes que Deus é hábil, que Ele sabe fazer, que Ele está no controle. Mas você é tomado por pensamentos de insegurança que começam a assaltar você. Daqui a pouco esses pensamentos se transformam em insônia. Daqui a pouco a insônia se transforma em taquicardia. A taquicardia evolui para outros sintomas. Daqui a pouco você pode estar acometido da mais nova ou da mais recorrente síndrome do momento, a síndrome do pânico. E qual é a característica principal das pessoas em síndrome do pânico? Reclusão. Eu tive a oportunidade de, como pastor, acompanhar alguns jovens acometidos da síndrome. O maior desafio destas pessoas, depois de diagnosticada a síndrome, era lidar com os sintomas. E para lidar com os sintomas, essas pessoas, na maioria das vezes, só precisavam sair do quarto, porque elas estavam tão apavoradas com o que as cercava, que elas estavam isoladas dentro do seu quarto, literalmente. E aí, geralmente os psicólogos, em parceria com os psiquiatras, as medicavam e as aconselhavam: hoje você vai ao mercado da esquina da sua casa comprar o pão. Não, mas eu não consigo. Aquela pessoa que pegava ônibus, que andava de avião, que no meio de um monte de gente agora não consegue ir comprar um pão na esquina. E aí a disciplina dessa pessoa é: você vai comprar o pão. Não, mas alguém vai comigo. Tá, no primeiro dia seu amigo vai, no outro dia você vai sozinho. Veja, um adulto tendo que reaprender a andar, porque no seu sofrimento essa pessoa se recluiu, se ocultou tanto, que foi soterrada pelas suas dores. Então preste atenção, irmãos. A obscuridade da que eu faço menção nessa noite tem a ver com o hábito de querermos resolver sozinhos as nossas próprias coisas, nos trancarmos nos nossos próprios pensamentos, pensando que a gente dá conta de sozinho proteger o nosso interior. Mas isso não é verdade. Quantas vezes você, mesmo tendo o seu momento de leitura bíblica ou o seu momento devocional, foi acometido por pensamentos que você não gostaria de ter? Quantas pessoas já viveram isso? Levanta a mão. Como é que você lida com isso? Como é que você se livra desses pensamentos que vêm muitas vezes para paralisar você? O jeito mais simples é abrindo o que você está pensando para alguém. É colocando diante de alguém a oportunidade de exortar você, de aconselhar você, de consolar você, de edificar você, dando ao outro a oportunidade de julgar o que você pensa, dizendo: meu irmão,
não é por esse lado. Você está ansioso demais porque você só está vendo isso, mas ainda há isso. Sabe aquela história de as pessoas do lado de fora parece que enxergam coisas que quem está do lado de dentro não vê? Quantos já ouviram essa expressão? Isso é guardar o coração. A dinâmica da guarda do coração não é para dentro, é para fora. Tem a ver com a abertura do seu interior para a luz entrar. Mas isso só é possível a partir de uma compreensão do que somos em Cristo. Preste atenção aqui. Em Cristo você não é outra coisa senão a parte de um todo. Você é parte de um corpo. E portanto, a saúde que você precisa, ela vem de fora. Assim como num corpo órgãos se conectam pelo sistema circulatório e a vida vem de fora, no corpo a vida vem de fora. Mas nós fomos ensinados de que espiritualidade consiste em buscar a Deus sozinho. Não, você é espiritual quando você desenvolve uma vida de constante oração e leitura da palavra. Isto também é verdade, mas não é toda a verdade. Disciplinas espirituais, oração, jejum, palavra, não estão desassociadas às disciplinas comunitárias da vida com o outro. Por quê? Porque Cristo se revela no secreto, mas no coletivo. Quando você ora, Jesus se revela, mas às vezes Deus escolhe falar pela boca de outro, pela maturidade de outro, pelo exemplo de outro, por outro que já acessou coisas que você não conseguiu acessar. Então perceba, aqui está o ponto crítico. Porque muitos de nós entramos no cristianismo carregando ainda a velha compreensão adâmica. E a compreensão de Adão é: toda vez que eu estou nu, eu estou exposto. Eu preciso me proteger. Eu preciso me esconder, me ocultar. Só que olha só, Adão só percebeu que estava nu depois do seu pecado. Por quê? Porque antes do pecado, Adão e Eva eram um só, uma só pessoa, intimamente ligados, profundamente conectados. Olhar para Eva era olhar para si. Não havia maldade na nudez, porque olhar para Eva era olhar para si mesmo. Consegue entender isso? Era enxergar seu próprio corpo. Você se sente envergonhado de se ver no espelho? Quem tem vergonha de se ver no espelho, levanta a mão. Aí depende do nível de feiura. Quando Adão e Eva se viam, eram como reflexos um do outro. A declaração de Adão sobre Eva é: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela é parte de mim. Olhar para ela era como olhar para si. Mas o pecado, que tem uma matriz, o egoísmo, fez o homem parar de pensar coletivamente, de viver coletivamente, para pensar individualmente, para dentro. E aí quando esse homem se volta para si e começa a pensar individualmente, aí a nudez se torna completamente um sinal de vergonha, não de proteção. Só que, irmãos, se somos um corpo, consciente de que somos santos, sendo por Cristo transformados para vencermos o pecado no cotidiano, então nós não deveríamos olhar uns para os outros como que procurando a própria nudez no outro. Nós deveríamos encarar a nudez com naturalidade, porque é a nudez que nos permite a cura. Se eu vejo Cristo em você e creio que somos um no Senhor, olhar para você como olhar para mim mesmo, eu não deveria ter vergonha de abrir o meu coração. O que me faz ainda ter vergonha de abrir o meu coração é a preocupação com o que você vai pensar de mim. Isso se chama egoísmo, porque é pensar-me a par do todo.
E aí eu me cubro com folhas de figueira. O problema é que o veneno que está em mim precisa sair. E a cura que está em você precisa entrar. Quando eu não me abro, esse processo é bloqueado. E o que acontece? A coisa vai azedando por dentro. Ou seja, a autoproteção não guarda o coração, o mata. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então vamos fazer um retrospecto, não da mensagem, mas das coisas que o Espírito falou. A gente fez muitas brincadeiras em relação à mensagem da pastora Gi, dela ter vindo de vermelho e por aí vai. Mas a mensagem da pastora Gi alcançou seu coração como casal? Como família? Sim. A pergunta é: isso produziu em você uma disposição para a nudez ou para a autoproteção? Resumindo, se você se sentiu exposto com a mensagem da pastora, você fez de tudo para esconder o erro ou você procurou ajuda se expondo? Porque se você fez de tudo para esconder o erro, você seguiu na dinâmica de Adão. Porque o certo seria procurar alguém e dizer: eu sou exatamente como a pastora citou ali naquela situação. Não sei como resolver isso. Sou assim a minha vida inteira, eu preciso de ajuda. O pastor Josa falou sobre a mesa, novamente, na semana passada. Eu pergunto para você: eu sei tudo o que eu deveria saber sobre você? Ou você ainda quer me impressionar com as folhas de figueira? Irmãos, quanto mais nós demoramos para fazer isso, mais doentio fica o nosso interior. Porque os pensamentos que antes só nos incomodavam, agora começam a nos dominar. Você não consegue mais dormir de tanta ansiedade. Agora não se trata mais de lidar com os pensamentos. Agora você precisa de medicamento para poder descansar. Porque a sua cabeça não para. E aí você faz uma abertura parcial de coração. Você fala aquilo que é conveniente, mas não fala tudo o que deveria dizer. Floreia algumas situações para parecer sincero, mas não deu de fato aquilo que deveria ter dado. Isso também não resolve. A nossa vida em comunidade deve ser sintetizada por uma frase: estavam nus e não se envergonhavam. Essa tem que ser a frase que nos define. Estavam nus e não se envergonhavam. Você precisa saber exatamente como eu sou. E eu não posso ter vergonha de me mostrar, porque essa é a minha segurança. Se todos sabem quem eu sou, todos podem me tocar, todos me podem repreender, todos podem me corrigir, todos podem me exortar, todos podem me consolar, e assim Cristo será formado em nós. Mas se eu escolho o que dizer, quando falar e como falar, eu ainda sou intocável. Resultado, eu estou com um veneno em meu interior, me autoprotegendo. E aí o que acontece? As fontes da vida são bloqueadas. Não por acaso, fonte, caminho e saída são as 3 traduções para esse texto. Porque uma fonte nada mais é do que um acesso do lençol freático em algum lugar da superfície. O que é uma fonte? É a água debaixo da terra encontrando um lugar para sair, não é isso? Ela encontra um lugar para sair. Pensemos na água como um fluir de vida. E aqui eu quero fazer uma pergunta: você tem a vida de Deus, sim ou não? Mas por que com a vida de Deus a sua vida ainda vai tão mal interiormente? Porque você pode estar fechando as saídas. Como? A vida de Deus tem um fluxo de dentro para fora, jorrando para a vida eterna. Ok, mas é para fora dizendo que eu preciso me conectar com algo que é externo. Essa vida não pode ser armazenada, ela precisa ser compartilhada. Se a vida precisa ser compartilhada, então você tem algo a dividir comigo?
Mas eu posso receber o que você tem, ou melhor, você tem algo a partilhar comigo? Mas eu posso receber o que você tem para partilhar se eu estiver fechado? Sim ou não? Então olha só, fechado eu não libero e eu não. E aí eu fico sem caminhos, sem rumo, sem saber o que fazer, repetindo ciclicamente as mesmas palavras. Senhor, me mostra como, para onde eu vou, como é que eu resolvo. Sabe quando Deus vai responder? Quando você se dispuser a ouvir do jeito que você não quer ouvir, pelado. Nu. A vida em comunidade ou a vida na mesa, irmãos, não negocia isso. Ou nós somos totalmente transparentes, ou nós não temos uma vida comunitária. Na vida comunitária não dá para ser translúcido. O que é translúcido? Sabe aquele vidro que tem aquelas coisinhas bonitas que você olha através dele e não consegue ver com clareza o que tem dentro? Então o vidro é bonito, mas ele não revela com clareza o que tem dentro. Isso é a translucidez. Translucidez não vale. Opacidade menos ainda. Opacidade é quando você não consegue ver nada do que tem dentro. A vida na mesa é translúcida, ou melhor, é transparente. Eu olho você e eu enxergo tudo que tem aí dentro. A partir do momento que nós nos dispusermos, irmãos, a vivermos isso, a maneira como nos portaremos pelo lado de fora vai mudar completamente. Por quê? Veja bem, quando eu aprendo a estar nu, automaticamente eu não tenho mais o que esconder, sim ou não? Então eu já não sou mais uma pessoa de meias palavras. Porque se eu não tenho que esconder, o que eu disse é exatamente o que está dentro. Aí eu sou capaz de viver o que Jesus disse: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. A nossa dificuldade com sim, sim, não, não ainda tem a ver com a nossa obscuridade. Nós ainda escondemos coisas, falamos uma enquanto pensamos outra. E aí a gente não consegue sustentar o que disse, porque na verdade a gente só falou sem pensar. Falou para agradar, mas não é o que está aqui dentro. E como é que você sustenta uma coisa que não está dentro? Não tem como, porque você vai esquecer. Vai ficar pelo caminho. Fico nu diante de vocês. Isso para mim é uma coisa muito séria. Dualidade. Ser fiel num compromisso. Ser exato numa agenda. Ser objetivo nas palavras. Eu quero muito ser isso. Só tem um caminho: exposição. Só que na exposição as justificativas já não servem. Porque se eu dou justificativa, eu ainda estou me ocultando. Lê comigo o verso 24, eu quero caminhar para o encerramento. Olha o verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti, olha que coisa, irmãos, a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Entende como as coisas estão correlatas? O que é um lábio falso? É um lábio que não é 100% fiel ao que está no coração. O que você fala para mim é o que você pensa de mim? Ou o que você fala de mim é o que você pensa de mim? Porque o que você fala de mim não é o que você fala para mim. A Bíblia chama isso de falsidade. E isso é obscuridade. Isso é folha de figueira. Isso é autoproteção.
Porque talvez você não queira falar para mim o que você pensa de mim, por dois motivos. Porque talvez, se você expor, você possa ter razão, e isso seja um constrangimento para você, não ter razão, mas ter que lidar com uma situação desconcertante. Tem gente que tem medo de lidar com situações conflitantes, mas por outro lado você tenha medo de falar. Por quê? Porque talvez, se você abrir o seu coração e falar o que você pensa, você pode ouvir de mim uma coisa que você não esperava e descobrir que você fez um juízo premeditado. Só que como viver de outra maneira? O que é melhor? Abrir e se permitir curar? Ou viver se autoprotegendo e adoecendo? Irmãos, existe uma distração clara no nosso meio, e ela é contrária ao que o Senhor disse fazer. Deus disse que aceleraria em nós o processo de compreensão, e toda mudança de compreensão ativa uma nova mentalidade, e toda nova mentalidade ativa um novo padrão de comportamento, não é isso? A comunidade que seremos tem a ver com a compreensão que acessaremos. Mas talvez você pense que acelerar a compreensão é ouvir muita mensagem e entender rápido. Não, é parar de pensar as coisas que você pensa no dia a dia desse jeito aí, abrindo o seu coração. Porque talvez você não precise de mais uma nova mensagem, você só precisa da mesma mensagem aplicada dentro de você. A aceleração tem a ver com ficar pelado logo, para ser tratado logo, a fim de que possamos ser posicionados logo nesse lugar. Porque foi claro o que o Senhor disse. Ele aceleraria a compreensão, e a partir daí nos usaria como uma plataforma. Então eu tenho lembrado dessas coisas nos últimos dias. E o que eu tenho visto? Um processo de dispersão das pessoas. Elas estão se isolando. E isso é distração. Porque talvez você ache que consegue resolver sozinho isso aí. Mas se você não resolveu até agora, é porque você não dá conta. Então não se distraia com esse problema, resolva-o logo, se expondo. E se expondo, descubra o quão necessário é para você ter a sua compreensão afetada pelo outro. Amém, irmãos? Que eu quero hoje falar com você sobre isso. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, dele procedem as fontes da vida. Como guardar meu coração? É a pergunta do início. A resposta: me expondo a pessoas fiéis e piedosas, que no Senhor pastorearão o meu interior, me conduzindo ao lugar que Deus deseja que eu esteja. Profeta, mas eu acho que eu já abro o meu coração. Se você acha, você não abre. Quais são os perigos de abrir o coração? Alguns, mas os benefícios são muito maiores. Os perigos só existem da perspectiva egoísta de ver. Porque se você for ver de forma madura, você vai ver que não tem perigo. Por exemplo, na perspectiva egoísta, perigos de expor o interior. As pessoas descobrirem que você é menos do que você diz ser. E se você for mesmo? O que vale mais? Viver numa falsa identidade ou assumir o seu lugar? Porque tem gente que se apresenta num nível, mas na verdade não consegue nem entender o que está falando. Outras se colocam aquém, numa autocomiseração, para serem sempre alvo da prioridade dos outros. Uma posição de coitadismo. Por quê? Porque aí você tem sempre prioridade na minha agenda. Se eu não atender a pessoa, se eu não for na casa, se eu não receber, vai ficar chateada, vai ficar mal, vai enfraquecer, então essa pessoa tem prioridade. Olha que doentio, alguém tratar você pela sua ferida, não pela realidade de quem você é. Não, profeta, mas eu acho que eu estou aí, eu estou trabalhando bastante, eu estou envolvido nas atividades. Não é o bastante. Porque você pode estar escondendo nas atividades a realidade de quem você é, apresentando o serviço para se mostrar mais do que você é de verdade.
talvez você preste serviços e se ache tão presente, tão inserido, que tem, por exemplo, expectativas que você não compartilha, mas você tem. E aí quando as suas expectativas não são supridas, você se frustra. Você não fala, mas você se frustra. Olha que cadeia maldita. Prestando serviço para receber afirmação, com expectativas que não são supridas. Sabe como tudo isso derruba? Descobrindo primeiro quem você é. Porque talvez a expectativa que você carrega seja religião pura, e alguém precisa dizer para você: cara, como você é imaturo. Porque você quer pregar e não consegue ainda nem administrar sua própria casa. Porque você quer cantar, mas não consegue ainda nem viver o devocional. Porque você quer voar, mas ainda não conseguiu nem engatinhar. Entende, irmão? Entende, minha irmã? Como eu disse, era uma conversa. Eu espero que o Espírito pegue você por dentro, te traga para esse lugar. Vamos orar? Eu queria fazer uma pergunta, e aqueles que se sentem à vontade para isso, respondam a essa pergunta à medida que se sentirem, enfim, posicionados. Se você acha que você precisa abrir o seu coração ainda, eu queria pedir para você vir aqui na frente, mas espera aqui. Não é só para a gente orar por você, é porque eu quero que você decore o rosto da pessoa que você vai procurar. E a partir do momento que você estiver aqui na frente, nós vamos entender que procurar você também é uma liberdade que você nos deu. Então você não vai se ofender e não vai se fechar. Ok? Amém. Quem quiser vir, fique à vontade. Nós queremos que a vida de Deus flua entre nós. Nós queremos que as nossas estruturas mais secretas se tornem conhecidas. Nós queremos que os nossos casamentos sejam curados. Nós queremos que descubram os homens que nós somos, as mulheres que nós somos. Nós queremos que descubram o quão imaturos nós somos, o quão restritos no entendimento nós ainda somos. Nós queremos que saibam quem nós somos. Nós queremos que descubram o quanto nós ainda somos carnais, porque nós queremos ser pessoas espirituais. Você pode ajudar esses irmãos? Se você pudesse colocar de pé e orar por eles. Me ajuda aqui. À medida que nós formos orando, se o seu espírito te impelir a procurar alguém, vem aqui dar um abraço nessa pessoa. Amém? Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, porque você está repetindo e repetindo. Como uma coisa que lateja tem sido o que você tem dito. Está latejando em nós a necessidade de uma vida sem folha de figueira. Estavam nus e não se envergonhavam. Estavam nus e não se envergonhavam. Talvez se souberem os homens e as mulheres que somos hoje, isso custará a perda da nossa reputação, mas queremos estar nus e não nos envergonharmos. Queremos estar tão íntimos uns nos outros que consigamos ver o amor de Deus uns nos outros e, portanto, sendo um, não mais nos olhemos como que nos comparando, mas como que nos enxergando por um espelho, todos expostos,
sedentos de uma cura, de um bálsamo, sedentos de um rema, de um entendimento revelador que mude a nossa maneira de viver, sedentos de uma aplicação simples, que tire de nós os nossos vícios, as nossas desculpas. Estavam nus e não se envergonhavam. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, dele procedem as fontes da vida. Nós estamos nos abrindo, porque a autoproteção não é a escolha para nós. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Nós estamos nos abrindo, Senhor. Nós estamos seguindo pelo caminho da vida. Nós estamos liberando as fontes. Faz brotar os rios que estão escondidos debaixo de casamentos em problema, de vidas financeiras endividadas, de mentiras, de ocultos, de segredos. Libera estes rios a partir de uma disposição para vivermos em sinceridade e singeleza de coração. Queremos ser corrigidos na visão que temos de nós mesmos. Todo orgulho, toda autocomiseração sejam corrigidas pelo amor, pela vida comunitária, na afirmação do outro. Haja o consolo, a exortação, a edificação necessária para que caminhemos em unidade de fé. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, dele procedem as fontes da vida. Nós estamos te pedindo, não acesse o nosso interior no momento secreto, porque você escolheu já fazer isso no coletivo. Encoraja-nos a nos expormos. Estavam nus e não se envergonhavam. Dissipa a obscuridade. Manda embora toda a treva. Remove-nos do ambiente de reclusão. Segura-nos pela mão através da mão de um irmão querido, de uma irmã querida, Senhor, e conduza-nos para fora dos nossos próprios sepulcros. Remove as ataduras de dentro de nós. Remove as ataduras de dentro de nós. Leva-nos para fora, Senhor, para a luz, para o testemunho daquilo que você vai realizar no nosso interior. Cheirávamos mal, estávamos mortos, mas a sua vida foi nos tocando, irmão a irmão, irmã a irmã, conversa após conversa, e assim alcançaremos juntos a maturidade da fé. Não podemos ser duas pessoas, viver duas vidas. Não existe a vida da igreja e a vida particular. Não existe as decisões do trabalho e as decisões da comunidade. É uma só vida, é um só homem e uma só mulher, conectados num só corpo. Senhor, todo o veneno que poderia nos matar espiritualmente, nos matar fisicamente, gente que estava adoecendo mentalmente, adoecendo emocionalmente por causa de segredos, de situações não compartilhadas, sejam essas pessoas curadas na mesa. Nós queremos um ciclo de milagres, de testemunhos violentos acontecendo no nosso meio. Senhor, autoriza, empodera a nossa mesa através de milagres. Nós queremos ver pessoas sendo restauradas, não mais precisando de medicamento para dormir.
estavam nus e não se envergonhavam. Essa é a nossa oração, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Dá um abraço aí em quem estiver por perto. Decora o rosto de quem você vai procurar. E prepare-se para jogar fora a folha de figueira. Você pode se sentar no nome de Jesus.